A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi de mim. Dá a mão não. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, muito talentosa, chamada Marta Supernova. Seja muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Também. Conta tudo pra mim. Eu sei que você é uma multiartista, DJ, produtora musical, pinta, faz de tudo. Conta onde tudo começou. Cara, eu na adolescência resolvi ser artista, assim. E eu queria trabalhar com cinema, na verdade, que é a minha paixão, assim, maior de infância, adolescência. Mas eu sempre quis trabalhar num lugar da arte, assim, do cinema, de fazer coisas, de construir coisas para fazer os filmes, sabe? Na coisa bem do labor, assim, das nuances. Então eu sempre tive uma coisa mais artística do que do audiovisual em si, sabe? Assim. Então eu sempre fui me formando, fazendo curso, estudando. Mas adolescente você já começou? É. Com 12 anos eu já via filme todo dia, assim. Eu sempre fui muito nerd. Isso também. que eu ia falar! Falei, sim, você era uma nerd consumidora de arte, de cinema principalmente. De arte, com 12 anos eu cresci em Botafogo, aqui no Rio. E ali tem bastante cinema. E aí tinha, acho que quarta-feira, num dia que o ingresso era mais barato. Então eu saía da escola e passava a tarde inteira vendo os filmes que estavam saindo. Então eu ficava vendo tudo que saía, assim, em Botafogo, eu via. E no final de semana, sábado também. Então sábado e quarta eu tava no cinema. Nos outros dias ficava vendo filme. Pré-adolescência e adolescência dentro de uma sala de cinema. Dos meus 12 anos até uns 18, assim, eu vi quase tudo que saiu, assim, por ali. E aí depois, naturalmente, você entrou na faculdade de cinema. De cinema, Mas e aí, como foi que tudo isso aconteceu? Eu acho que eu sempre tive, assim, eu decidi fazer cinema, fazer arte, assim, com uns 15 anos. Então eu tinha umas dúvidas, assim, de outras profissões, mas os diretores, as pessoas que eu gostava, os filmes que eu gostava, eu sempre gostei de ver muito filme universitário, muita coisa experimental. Então eu sempre gostei de artistas que trabalhavam o audiovisual também no lugar da experimentação, da linguagem, das questões políticas, assim. Eu sempre gostei desse lugar, assim, do mundo que se cria, assim, com a arte, sabe? Então, quando eu decidi, eu já estudava bastante. Então, eu queria ter alguma coisa para falar em cada uma dessas áreas, assim, do audiovisual. Você estudava sozinha? Você é autodidata? Não, até os meus 15 anos eu estudei sozinha. Eu tinha bastante coisa na biblioteca da minha escola, eu ia nas bibliotecas de lugares que tinham cinema e tal, cinemateca, parará. E eu já era uma adolescente nerd com internet, né? Assim, com muito acesso a conteúdo digital. Então eu estudava bastante online. Participava de uns grupos de cinema, no Facebook, fórum, essas coisas. Então, eu tinha muito espaço, assim, online para estudar, assim. Aí, com os 15 anos, teve um cara que entrou no núcleo de mídia da minha escola, que era cineasta, e ele começou a dar um curso de roteiro. Aí fiz eu e mais uns 3 alunos, e ele transformou isso num curso de cinema. Então, eu fiz um curso de cinema, tipo, com 16 anos. Uma coisa introdutória, assim. Que meio que ensinava um pouquinho de cada coisa um pouquinho de cada área, assim, um básico de cada área. E o curso continuou, só que aí entrei no terceiro ano, parei, mas eu seguia estudando arte, assim, meio autodidata. Conta, assim, cronologicamente, como é que as coisas foram acontecendo. Sim. Aí eu resolvi fazer cinema. Sim, faculdade. Faculdade de cinema, fiz faculdade de comunicação em cinema na PUC, aqui no Rio. E desde o início, assim, eu percebi que nos projetos da faculdade e no mercado em geral, tinha um espaço para pessoas que faziam som. E
eu já tinha também um background desde criança de exposição com som e tal. Eu comecei a tocar violão clássico e popular com 10 anos. Eu fiz uma escola de musicais desde os meus 6 anos de idade. Fiz dos 6 aos 13. Que tinha canto, dança, circo, sapateado, teatro. Que eu era muito tímida. Minha mãe resolveu... Te botar em tudo que fosse de arte. Era no mesmo quarteirão da minha casa. Então ela resolveu ali a timidez perto, assim, fácil. Então... E a minha família, a gente também tocava juntos em escola de samba. Então, sua família é de artista? Seu pai, sua mãe? Não, meu pai é engenheiro, trabalhou a vida inteira com informática, executiva, assim, de empresa. Sim. Minha mãe é advogada. Mas meu pai já teve grupo de choro, mais jovem. Sim. Eles são bem artísticos, assim. Meu avô paterno pintou exclusivamente, assim. Depois que a minha avó morreu, ficou 11 anos só pintando, basicamente. Então tem uma família... Sim. Nerd e bem artística, sabe? E daí eu percebi que eu ia conseguir tá dentro das equipes de filme, assim, vendo as coisas acontecerem bastante e ter alguns trabalhos fazendo som. Então, durante a faculdade, eu fiz muito som direto. Muita captação, edição de som. Em cinema? Em cinema, publicidade. Aí, em 2016... eu fiz o som direto do filme da Maria Augusta Ramos, O Processo, que a gente acompanhou o processo de impeachment, né? O golpe contra a Dilma Rousseff. Então, eu fiquei 6 meses lá em Brasília. Gravando direto. Tranquei a faculdade, fiquei lá. Você ainda estava cursando a faculdade? Mas também uma experiência como essa, né? Foi incrível e super difícil também, né? Eram muitas horas de filmagem, muitas tretas, né? Assim, era um momento, sei lá... Você gosta de documentário? Gosto. Gosto muito desse lugar. Meio experimental, autoral com político, assim. Sim. Então, pra mim, era tipo um sonho. Estou no lugar. Tô no lugar fazendo o que eu quero, assim, que eu gosto, tá ligado? Eu tinha muita motivação pra estar ali, assim. E... daí eu voltei de lá e gravei um documentário meu acompanhando a preparação da bateria do Salgueiro, que eu era da bateria. Que legal. Bem observacional, uma linguagem que a Maria Augusta usa, assim, de cinema. Mas aí você gravou só o áudio ou você fez tudo? Não, eu gravei tudo. Eu dirigi, assim. E eu entendi também nesse processo que... eu não queria ficar... na verdade, trabalhar dentro da indústria do audiovisual. Você não queria? Não queria. Eu entendi que talvez pela arte contemporânea eu conseguisse me expressar no audiovisual da forma que eu queria, sabe? Então era como se eu tivesse a mesma vontade, mas migrasse de mercado, vamos dizer assim. Nesse momento também, ali em 2016, eu fiz muitos amigos que eram artistas plásticos, que estavam nesse meio de arte, espaços independentes, enfim, faculdade, né? E eu comecei a entender que eu me identificava mais com o que a galera das artes estava conversando, propondo e etc., do que os meus pares, assim, dentro do cinema, no geral. Acho que o audiovisual tem uma coisa incrível, que é essa capacidade de massa. De se comunicar com muita gente. Mas isso, às vezes, também cria um impeditivo de... limita, né? Pra essa ousadia toda, talvez, que você tava a fim de experimentar. E em termos de carreira mesmo, em termos financeiros, assim. Acho que a arte contemporânea tem outros paradigmas, em termos de mercado também, né? Então, eu me identifiquei mais, assim. E sigo fazendo vídeo, filmes, trabalhando com audiovisual, mas com... Aí você que faz vídeos e gravuras e sons, e mistura tudo. Eu misturo tudo. Explica um pouco. Eu tenho... Porque eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas. O que é a arte contemporânea? Eu sou uma artista visual, arte contemporânea. Né? O que é? Não dá pra definir. Cara, o que é? Vamos lá. Eu acho que na minha prática, acho que é mais fácil. Fala da sua prática. Hoje eu trabalho muito com o mundo da música eletrônica.
Ah, sim, calma aí. E com o Então, mundo nesse das momento, artes você já plásticas. meio que começou a ser DJ? Meio que... Cara, isso foi já 2017. Que um amigo meu de faculdade, o Henrique, que é muito Falou, nerd... toca na minha festa, rapidinho. Não, ele é muito nerd de música eletrônica. Ah. Eu só tenho um amigo muito nerd, assim. Só a galera Eu amo os nerds. que estuda, tá ligado? E aí ele se mudou e nem tudo cabia na casa nova dele. Ele deixou os equipamentos dele de DJ comigo. Falou, mexe aí e tal. Aí eu comecei a mexer... Uns outros amigos estavam começando uma festa, um outro amigo tinha vontade de tocar também. Aí meio que juntou assim as coisas que estavam começando, sabe? E eu comecei nessa festa, que era a Mariô, e com essa galera, esse outro amigo que fazia um projeto chamado Rádio Escada. Eu comecei com eles e o meu projeto, na verdade, era de cinema para pista de dança. Então, era pensar cinema dentro desse espaço de pista de dança. Então, eu gravava filmes de, 3 horas, editava com... Pra passar na festa. Então a minha pira era como se eu estivesse fazendo a trilha do filme que estava sendo projetado e o público era a plateia, era uma coisa de cinema expandido, assim. Então, no meu início, a minha prática de DJ era muito atrelada a esse pensamento cinematográfico mesmo. A questões que eu tinha do cinema para esse espaço de pista de dança, sabe? Então, hoje eu vejo que ainda a minha prática de música eletrônica e arte contemporânea e cinema é tudo meio um bolo, assim. Sim. É como se eu me expressasse em várias linguagens diferentes, sabe? Você não consegue muito separar uma coisa da outra. Mas hoje em dia, você é DJ de música eletrônica, assumiu que você é mesmo. Sim. Você não estava só fazendo o áudio daquele filme que você tinha passado. Você vai, toca nas festas e tem uma... Hoje eu acho que eu vejo... Tem trabalhos que são separados, né? Assim, tipo... A Marta DJ. A Marta DJ e a Marta artista plástica. E tem horas que se juntam, que conversa. Né? É inevitável. Mas, sim, em algum momento eu falei, cara, se eu quero fazer isso, eu tenho que fazer, tá ligado? Fazer acontecer, essa DJ acontecer. E aí eu fui pesquisando e trabalhando mais... esse universo dos DJs, porque eu não tinha uma paixão. Muitas vezes a pessoa, né, ser DJ, que é uma coisa, nem é uma escolha tão óbvia, né? Mas pra mim foi uma coisa que aconteceu realmente. Não foi porque você era apaixonada. Foi eu nem sabia que um DJ foi parar fazia. na sua casa. Foi parar na minha casa, aí um amigo, por acaso, tinha uma vontade, o outro estava começando uma festa, e a coisa foi acontecendo, e aí foi meio que assim... Em algum momento eu falei, tá, se eu quero me profissionalizar, tem que dar uma atenção diferente, né? Outra postura. Mas foi um pouco... E aí você começou a pesquisar? Eu comecei a estudar mais, eu sou nerd, né? E você faz as músicas? Algumas músicas que eu toco, eu faço. Sim. Mas nem todas, assim. Eu trabalho muito com pesquisa e com música de outras pessoas. E em paralelo a essa coisa dos DJs, eu também segui com meus trabalhos na arte contemporânea, assim. E aí fui expandindo para trabalhar com outras mídias, com outras estratégias artísticas, né? Porque eu fiz bastante trabalhos que não eram exatamente pintura, escultura, né? Essa coisa das belas artes. Sim. Eu fiz ali... Até antes da pandemia, eu tinha bastante trabalhos que eram de articulações coletivas. Então, eu trabalhei bastante com coletivos. Eu trabalhei com uma articulação coletiva, que era o Amor, que eram eu e outras artistas negras. Trabalhei com a Rádio Escada, que também eram uns artistas negros aqui, que trabalham no Rio. Trabalhei com um coletivo, cooperativa de mulheres artistas, que eram só mulheres, maioria mães. Trabalhei com a Epiderme Filmes, que era um grupo de filme, assim, independente com a galera da faculdade. Então, sempre trabalhei muito no início ali coletivamente. E em vários desses projetos, principalmente o Amó e a Rádio Escada. Amó significa o quê? Amó significa
Barro, eu acho. A gente tinha um pensamento de articulação coletiva. Então, por exemplo, no Amor a gente fez um trabalho para o Museu do Mar, que se chamava Política Pública. Então, a gente tinha o espaço da exposição, que a gente poderia propor qualquer trabalho. Então, a gente propôs um mobiliário com um carpete no chão, umas almofadas, e a gente fez um mapeamento de artistas da região em torno do museu. E a gente ia conversando, andando. Tem alguém aqui que desenha, tem alguém aqui que faz arte, que faz alguma coisa. E os vizinhos iam indicando a gente ia na casa das pessoas, ia no bar, papapá, fazendo esse mapeamento de artistas da região. O nosso trabalho de arte era trazer os artistas da região para dentro desse espaço museal. Então, muito legal. Alguns quiseram dar oficinas, outros quiseram trazer seus trabalhos, outros quiseram só... Mas vocês iam tocavam a campainha na casa de alguém? A gente subia os lugares, ia nas ruas buscando. E a gente também foi atrás de pessoas que a gente já conseguiu, através do museu, saber que eram articuladores culturais e articuladores lideranças da comunidade, que também puderam dar, fulana, a gente sabe que trabalha, fulana tem um projeto que pinta a casa das pessoas, a outra tem um projeto de audiovisual, um cineclube. Então a gente foi achando essas instituições ali da região e as pessoas independentes, assim. Então a gente realizou projetos dentro dos espaços que as pessoas já geriam. Então a gente pegava o dinheiro da obra, etc., para fazer o que as pessoas queriam fazer, deixar eles realizarem. E outras coisas a gente trazia para dentro do museu quando era a vontade do artista, né? Ou do coletivo. Então tinha muito esse trabalho com as crianças da região também. Então, eu acho que eu sempre pensei arte num lugar expandido, né? O que é essa arte que me interessa fazer, sabe? Me interessa tanto o documentário que viajou, foi para vários festivais importantes e gravou a Dilma. Não, o da Dilma. Quanto pintar, quanto pensar arte nesse lugar de agência, de articulação, de manifestação e de construção política, assim. Sim. Então... O meu background... Não o meu background, eu sou isso, né? Assim, enquanto artista. Você como pessoa também. E eu enquanto pessoa também. Acho que é um pouco isso. O que é Supernova? Cara, eu tinha uma grande noia de assinar os meus trabalhos com o meu nome verdadeiro. Nome de batismo, sei lá, que nasceu. Né? Eu achava meio, sei lá, que às vezes, não sei, não gostava. Essa coisa meio metonímica, assim, de não ter essa separação. É tipo, meu trabalho, eu sou eu. Tinha uma diferença. Então você gosta assim. dessa separação? Gosto. Ou talvez eu não goste da junção, mas... E aí eu queria ter um nome artístico. Na época eu fazia uns trabalhos que eu pegava fotos de amigos e misturava, gerava os erros digitais com umas supernovas. E a minha irmã estava estudando isso, sei lá por quê, com os amigos. Aí eu falei, Érica, que a minha irmã tá querendo um nome artístico e tal. Aí a gente chegou nesse nome, assim, juntas. Que a gente achava interessante. O que é a supernova? Supernova é uma estrela quando ela explode. E é nesse momento da explosão, é a explosão, né? Então tinha essa coisa de não ser uma coisa estática, ser um movimento... Ter essa coisa supernova me dá uma sensação de que eu posso inventar coisas novas o tempo todo. Me dá essa licença poética comigo mesmo, assim. Te mobiliza pra ficar o tempo inteiro. Posso me renovar, sabe? Não você só isso aí, tudo que eu tô contando. Foi isso, assim. A gente achou esse nome conveniente. Adorei. E que mais, Marta? Quais são os planos? O que você tá fazendo esse ano, 2023? O que você quer fazer? Esse ano eu sigo trabalhando, né? Tocando em várias festas como DJ. DJ está acontecendo, então. Está acontecendo. Eu tô produzindo trabalhos com outros artistas também. Eu vou lançar esse ano algumas... Eu produzo, né, a música para outros artistas e eu vou fazer alguns feats, umas collabs
para um álbum que eu vou lançar e um EP que eu vou lançar no final do ano, assim. Então, tô nesses trabalhos musicais. Mas você tá produzindo, você tá Tô cantando? produzindo, tô produzindo. Esse álbum que eu vou lançar é um álbum de produtora, então outras pessoas vão cantar. Então, a ideia é eu produzir a música e ter várias pessoas que participam desse trabalho. E fora isso, eu vou tá numa exposição coletiva no Museu da Diversidade, lá em São Paulo, com um trabalho. Se eu não me engano, a exposição abre em julho. E eu tô com um projeto... Mas esse trabalho que vai pra exposição é inédito? É inédito, é um trabalho que mistura pintura e som. Você não falou ainda da pintura. Vamos falar. É um trabalho de pintura e som. E eu vou participar de uma residência também nos Estados Unidos com artistas sonoros de vários lugares do mundo em setembro. E em setembro também eu vou participar de uma exposição grande. Esse risinho é porque é secreto. É meio secreto, é meio secreto. Eu arranco mas coisas não é das uma, pessoas. Mas não é uma individual, uma coletiva. Com um projeto bem, bem legal, que tem mais a ver... Também em setembro de 2023. Em setembro. Tem mais a ver com essa questão de articulação Sim. de pensamentos, da obra ser essa conjunção de pessoas expressando lesbianidades, no caso. Ah, é? Questões lésbicas contemporâneas, por um paradigma mais negro, indígena, né? Vai ser bem legal. Eu imagino. Tem um time massa. Conta um pouco mais. Tem um time massa. Conte-me mais. Cara, é um projeto que sou eu e mais 4 artistas. E a gente vai ocupar um espaço e trazer tanto um processo de programação com várias artistas e pensadoras lésbicas, desde, sei lá, musicistas ou artistas plásticas, filósofas, pessoas que estão pensando a questão lésbica dentro desse lugar negro, de transgeneridades, de questões não brancas no geral, né? Questões indígenas com essa questão lésbica. É uma vontade, na verdade, de expandir esse debate. É um lugar de imaginação. Eu acho que esse é o mote do trabalho. Onde está esse imaginário lésbico agora, sabe? Então, a gente vai ter isso, a gente tem os vídeos, também tem obras que ocupam esse espaço, além dessa programação, né, de pessoas... Vai ser, então, todas as manifestações artísticas. E todas as artes falando sobre a questão da lesbiandade. Tudo falando sobre isso. Esse é o norte. O imaginário lésbico. O imaginário lésbico. Porque acho que a gente tem que ter um espaço de contradição, a gente tem que ter espaços de cogitações e de elucubrações. Eu acho que esse tipo de dispositivo de arte, onde a gente consegue trazer várias pessoas que estão vivenciando e pensando, é uma questão contemporânea necessária, né? Acho que a gente está nesse debate identitário super aquecido e super importante, e cada vez mais a gente consegue perceber que as questões de identidade são completamente relativas, né? E que elas são pensadas por várias pessoas de pontos diferentes de vistas, né? De lugares de fala diferentes. Então, esse projeto, eu acho que ele acolhe muitos lugares de falas e muitas vontades e muitas percepções diferentes sobre essa questão lésbica contemporânea. Porque não é uma questão fechada, é uma questão sempre que vai se renovar. Cada grupo tem uma percepção, cada grupo tem uma vivência, não existe uma só lésbica. Então, a ideia do projeto é a gente suscitar tanto nesse lugar sensorial com as obras, quanto nesse lugar mais direto da palavra, da troca. Então, até essa programação é uma programação que não vai ser só de falas, entrevistas, vai ser uma programação também de manifestações artísticas, de
sensibilizações a questões do universo lésbico, assim. Sim. E a gente também vai ter festas, que vai ser legal. Então esse é um dos projetos desse Incrível. ano, assim, bem legal. Que mais, Marta? O meu avô sempre pintou, então eu sempre pintava com ele. Era uma coisa que tinha, mas eu associava muito a minha relação com o meu... O hobby de afeto com o vovô. com o vovô, E na real, eu nem conhecia artistas jovens, Sim. pintores. É verdade. Né? Acho que parece que não existem, né? No Brasil, assim. São muito invisibilizados. São. Até o, 2018, 2017, que foi onde eu comecei a andar com uma galera mais nova da arte, assim, das artes plásticas. E eu comecei a ver, pinturas que se comunicavam comigo, que era diferente das pinturas dos amigos do meu avô, né? Diferente da questão do meu avô com pintura, ou aquela coisa afetiva, familiar, assim. Que pra mim, pintura remetia a uma coisa antiga, antiquada e até. Quase ultrapassada. Quase ultrapassada. Tipo, quem pinta? Uma linguagem. Não conhecia ninguém que pintava, ninguém que pensava... Mas talvez o grafite, né? Verdade. Mas assim, essa pintura de quadro, museu, porará, isso era... Não tinha um link afetivo, nem de vivência comigo. E aí eu fui conhecendo outros artistas, assim... Que pintavam e faziam de uma forma moderna, atual. E jovens, assim, né? Que viviam coisas parecidas comigo, que tinham questões parecidas com as minhas. E eu comecei a achar muito massa, assim. Porque a gente tá muito nesse momento de virada tecnológica, né? Sim. De realidade aumentada, de tudo que é mais tecnológico. Inteligência artificial. Mais virtual e mais de criação de uma vivência, um multiverso. Isso tem atraído... Eu comecei a achar legal a coisa antiga, vamos voltar pro analógico agora. Vamos voltar pro analógico. E qual é o brilho, né, do analógico nesse momento, assim? Qual é a graça? E eu acho que essas mídias mais tradicionais, tipo a pintura, até a escultura, essas coisas que dependem da presença... E o manual também, né? O manual. Artesanal, o manual, sei lá. Do labor manual, que não é na tela, né? Tem essa impressão do corpo. Do toque, né? Aí você falou, isso aí legal. Eu falei, tem uma questão... Estou sendo visionária, não sou nada velha. Tem uma questão interessante, assim, dessas mídias com o meio do mundo hoje, assim. E aí eu fiquei super encantada com a possibilidade de ir observando e criando dentro disso. E aí eu comecei eu voltei, né, a pintar, mas sem o meu vovô, sem essa coisa, assim... Sozinha, pintando, experimentando. Eu comecei a fazer alguns trabalhos, eu fiz uns trabalhos com outros artistas também, coletivos, assim, que tinham pintura no meio. E aí eu fui entendendo que era um lugar que eu queria de expressão, assim, era um lugar importante, muito por esse registro do corpo, por esse imperativo do material, né, que o material te dá... Ele seca no tempo dele, né? Não é que nem um computador, né? Que quase te obedece. Ele é mais ativo. Então, essa relação, assim, me interessava. E eu fui também revisando os trabalhos que eu fiz mais jovem. Como pintora? Não, como artista. Os meus documentários, os trabalhos de desenho, esses trabalhos com os coletivos. Tudo que eu fiz, assim... Muito durante a pandemia. Eu já estava num processo de pintura, mas durante a pandemia eu parei para olhar tudo que eu tinha feito, assim. Para entender um pouco o meu olhar sobre as coisas e como eu penso elas dentro da arte, né? Da minha arte, assim. Tipo, se eu conseguisse resumir ou criar um laço, assim, uma membrana ao redor do que eu fiz, né? Que conseguisse dizer, assim, ler o todo do meu trabalho até então. E eu comecei a entender que, de alguma forma, a minha visão sobre as minhas questões identitárias, que são bem presentes na minha feitura artística
e na minha vida, elas são muito... A minha visão é muito... É uma palavra batida, mas é uma visão muito interseccional. Eu conseguia perceber que, tipo, nos meus trabalhos... Porque é a sua vivência real. É a minha vivência. Eu sou sua existência. Sou uma de negra, de uma preta, família... lésbica. Também indígena, que a minha avó é indígena. Então, tipo, isso tudo... Você antes fazia intuitivamente e quando você deu esse olhadão, você entendeu que... Eu entendi que a graça tava nisso. E na coisa esquisita, que é quando você acha um pontinho de interseção, sabe? Assim, que você não sabe exatamente dizer qual grupo faz parte, assim. Que talvez seja como eu vivo, né? Mas isso... E como esses elementos vão se ordenando, vão se reorganizando... E, assim, dentro da manifestação artística. Então, como você pega uma célula afro-religiosa e acaba misturando com uma outra questão indígena, com uma questão... Sei lá, como essas coisas vão se misturando e viram, sei lá, um gênero musical. Eu gosto muito de ir percebendo essas mudanças. Como isso também constrói e faz a manutenção dessas comunidades marginalizadas, como essas comunidades criam maneiras de sobreviver, criam maneiras de manter suas culturas, como esses sincretismos vão gerando uma manutenção quase silenciosa, assim, dessas comunidades ao longo do tempo. Eu gosto desse mistério da manutenção dessas vidas que não são... que não são quem dita os paradigmas hegemônicos, mas que continuam vivendo, assim, sabe? E produzindo arte sem parar. E produzindo, Então... Aí eu cheguei num nome, assim, para esse momento de agora, que é a Ordem Secreta. Que é... Essa Chocada. Ideia de... Mas o que é a ordem secreta? Essa ideia de como esses elementos se organizam e se ordenam de forma secreta, assim. Tipo, qual o segredo que se dá. Também essa alusão de uma seita, de uma organização, de que essas vivências se unem e se organizam. Essa coisa que existe uma inteligência por trás disso, né? Dessa estratégia de sobrevivência mesmo. E essa coisa também metafísica, de como se organiza, assim. De como tem uma espontaneidade, os elementos vão se organizando e vão se trombando. E aí o cara usa um negócio igual uma guia, mas não é uma guia. O outro usa uma pintura de não sei o quê, mas veio de outra referência. Como essas referências vão se misturando e se dissolvendo. Você acha bom essa mistura? Não sei se eu tenho esse juízo de valor de bom e ruim. Eu acho que depende da situação, do contexto, né? Mas eu me interesso porque ela existe. Sim, porque ela se transforma, não há como negar. Por mais que tenha esse debate, né, de apropriação cultural, de veio daqui, veio dali, você pegou aquilo ali e transformou em outra coisa. A gente não pode negar que está acontecendo, está em movimento tudo isso. Eu acho que às vezes a mesma... Sei lá, uma coisa que em alguma situação tem uma resolução estética e política negativa, em outros lugares ela tem esse mesmo recurso estético, tem outra conotação. Então, por exemplo, essa questão do blackface, que foi um tema... É um tema, mas foi um tema muito quente, né, alguns anos atrás. Dentro desse lugar da indústria é um lugar pejorativo, é um lugar de exclusão, é um lugar de chacota. Mas existem várias manifestações culturais, mesmo no Brasil e ao redor do mundo, de pessoas que têm peles mais retintas, que se pintam de preto. Por outras questões e por outras... Então é o mesmo recurso estético empregado em outros lugares da cultura, ou às vezes na mesma cultura, mas com conotações distintas, sabe? E também porque depende de quem tá fazendo, né? Quem tá usando. E pra quê? Né? Então o recurso é aquela coisa de comunicação, né? A palavra tem vários significados, né? E esses significados, às vezes... se colidem, né? Se batem. Então, o recurso estético, né? No caso, se pintar de preto, também. E isso é interessante. Eu acho isso interessante. É verdade, muito. Que exista. Acho que a gente
Eu sinto que o mundo, pelo menos no Brasil, está fazendo uma curva de complexificação maior dessas questões identitárias, sabe? Tipo isso. Vários movimentos reclamaram que eles não estavam sendo acusados de blackface quando era uma coisa tradicional, negro, indígena, com outra conotação, que aquilo... Como a gente acolhe e ao mesmo tempo cobra responsabilidade de quando está sendo feito de forma pejorativa, né? Eu acho que a gente está começando a entrar num lugar mais complexo. Bem complexo. Você sente isso? Sinto. Você sente também essa necessidade? Sinto. E eu nunca tinha pensado nisso, como uma mesma coisa. Pode ser que a gente… Não dá pra generalizar, mas é difícil também, a gente sempre… Pra educar o todo, né? É que educar é uma palavra também… Complexo. Complicada. Porque educar pode ser domesticar. Sim. Mas é isso. Como fazer pra uma pessoa… Pra um grande público entender coisas que são tão sutis. Que para uma pequena parcela é uma manifestação, é sagrado. E para outras pessoas é uma chacota, ou é inclusive racismo. Como é que a gente faz esse trabalho? E acho que nessa Através da arte é uma boa… É um meio, é uma possibilidade. E acho que essa questão em específico, a gente também está falando da grande indústria de massa versus estéticas usadas em… lugares. Em cosmos menores de alcance popular. Então é óbvio que… Manifestações culturais pequenininhas de um lugar. Então é natural que quem se coloca enquanto universal, que seria essa indústria branca, se torne o primeiro assunto, né? É o assunto que está sendo imposto como assunto. Nós somos a referência para começar o debate sobre qualquer coisa. Sim. E aí os outros vão… Não, calma aí, eu uso isso de outra forma. Eu não uso da mesma forma que você. A questão não pode ser universalizada com relação a Hollywood ou a essa estética, né? Então, acho que também está se descentralizando os debates de domínio dos recursos estéticos, de domínio das problemáticas estéticas, né? Assim, a gente está começando a conseguir ver mais grupos também terem fala frente a esses grupos de massa, assim. Eu acho que eu tô animada. Tá assim. Otimista? Não sei se otimista, mas animada eu tô. Eu acho que você tá otimista também. Ainda bem que a gente tá. Pode ser. Mas isso tem sido o seu objeto de pesquisa agora, nesse momento? Como artista? Acho que já era, mas eu consegui… Você conseguiu entender isso olhando, na pandemia, olhando para tudo aquilo que você tinha produzido? A pandemia eu basicamente olhei para os meus trabalhos e fiquei estudando coisas em cima disso. Você ficou se conhecendo através daquilo que você produziu? Li bastante, li outros pensadores. Fiquei estudando, a partir do que eu ia percebendo da minha visão. A partir dos meus trabalhos, sabe? Sim. Assim, investigando mais coisas que eu já tinha começado a investigar e a tentar me entender, assim. Porque no fundo é um processo de autoconhecimento também. Eu tô esse é o momento que eu tô, assim. Agora, de discotecagem no meio disso tudo, eu acho que tem uma questão da música eletrônica e do meio que eu faço parte, que é um meio mais underground, um pouco mais independente, assim, que é bem legal nesse ecossistema. Eu acho que aqui no Rio a gente tem uma cena bem queer e da música eletrônica, mais underground, assim, que eu acho que é um lugar que também une, permite que esses grupos que essas pessoas se conheçam, né? Vários dos meus amigos eu conheci em festa, e às vezes a gente vive meio marginalizado, assim, mas tem uma festa que a gente consegue ir, que a gente sabe que é da nossa galera, a gente vai se conhecendo e essa comunidade vai se formando, vai se fortalecendo, assim. Eu sinto que dentro desse nicho as festas têm muito esse lugar de aproximação, de congregação, de construção comunitária também. De porto seguro para pessoas que não sabiam nem aonde a gente pode se encontrar. É bem isso. Mas a cena da música eletrônica tá legal? Tá rolando no Rio de Janeiro?
Cara, acho que tá rolando bem. Mudou bastante depois da pandemia, eu acho. Várias festas deixaram de existir, outras começaram. Mas eu acho que tá rolando. E eu sinto que tá ganhando uma cara nova, assim, também. Com essas novas festas, essas novas articulações. Você gosta de festa? Eu já fui em algumas. No começo eu tinha pavor, depois um grande amigo meu, que até é meu compadre, não é esse que tá aqui no Centro da Direito Garota, mas é o padrinho da minha filha mais nova, foi DJ de música eletrônica, e eu fui em muitas festas com ele. E o Rio de Janeiro não era um lugar bem underground, né? Pra gente encontrar. Né? Não tem em qualquer lugar música eletrônica boa. Sim. É exatamente isso. Você tem que ir num buraquinho. No estacionamento. Escondido. Falar uma senha. Então, assim, antes né, da minha vida de mãe, eu já participei daí do buraquinho, de falar uma senha. E tem isso mesmo. Tem esse sabor do escondido, onde tudo pode acontecer, né? Onde a gente não é olhado. É como se fosse um respiro. Eu sinto que é tipo quase uma vivência paralela. Assim. Ainda mais aqui nessa cena Rio, São Paulo, somos todos… independentes. Bonitinho. Eu acho, mas eu não vou há muitos anos. Não sei nem se eu sei dançar mais música. Vou ter que ir numa festa sua. Vai ter que ir, vamos. Então vamos. Eu quero. Parabéns pelo seu trabalho. Desejo muita sorte. Parabéns pelo seu também. Que você siga aí revolucionando, se descobrindo e ajudando as outras pessoas também, né? Porque de alguma forma você vai tocando o outro. E a gente também vai se identificando. Putz, eu não tô sozinha. E a gente vai construindo juntos, né? Acho que esse é o importante. Parabéns. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você também pelo podcast, pelo espaço, pelo trabalho. Beijo, gente. Beijo. Senta direito, garota.